Mas o que nos chama atenção é o envolvimento da questão emocional, Perfeito. muitas vezes, né, no controle da obesidade, que Sim. mais do que uma questão de estética, né, é uma questão de saúde. Sim, não tenho dúvida. E o nosso cérebro, ele é o principal agente, né? Ele é o protagonista disso tudo. E muitas vezes a gente acha que o problema está no nosso corpo, mas na verdade o problema está no cérebro. Se a gente não entender que os nossos hábitos, tudo aquilo que a gente faz na vida, todos os processos que nós criamos, na verdade, durante toda a nossa vida e que não foram processos muito positivos, né, hábitos saudáveis, vai fazer com que a gente de verdade acumule essa gordura e que a gente não tenha a qualidade de vida que a gente precisa ter para tudo na vida, principalmente para nossa autoestima. É tão bom a gente se olhar no espelho e gostar do que a gente vê, né, Carla? É tão bom a gente andar e conviver com as pessoas, se sentindo bem naqueles ambientes que nós estamos. Muitas vezes as pessoas acabam se privando de ir para ambientes, ir para festas ou até para praia, passeios, porque não estão felizes com o corpo que têm. Perfeito. A gente fala assim da parte da psicossomática, né? A gente gosta muito de trazer esse olhar abrangente. O corpo e a mente estão sempre ligados, né? Então, Sim. muitas vezes o que a gente tem na mente acaba se refletindo no corpo. Perfeito. E essa questão da gordura, né, que é a principal, o principal sintoma, né, que a gente quer eliminar, que é o que seria uma matéria que não agradaria tanto ao corpo, ela é um depósito de energia. Sim. Ela foi feita, como você muito bem colocou, para que nos tempos ancestrais a gente tivesse uma reserva. Exato. Hoje a gente tem a comida, né, à disposição e faz um mau uso dela, talvez por uma memória de escassez. Sim. E trazendo também aquela ideia de uma capa. É uma ameaça e a gordura acaba servindo, né? A psicossomática usa muito essa expressão. A gordura acaba servindo como uma capa de proteção. Sim. Como se você tivesse... E essa ameaça em si pode ser imaginária. Muitas vezes é uma ameaça de uma memória que você teve de ter convivido numa infância, né, uma situação. Nós já chegamos a conversar sobre isso, Sim. a questão do abuso. Sim. Né? Fala um pouquinho sobre isso. É um assunto doloroso, é um assunto complicado, mas como terapeutas nós somos confrontados com essa situação a todo tempo. Com e certeza. nosso papel é ajudar a que Com isso certeza. seja mais leve na vida das pessoas. A gente acaba tendo muito contato com pessoas que foram abusadas e infelizmente é um grande número de mulheres, né, Carla, que passaram por isso e que passam ainda. E quando a gente fala de abuso, não é só o abuso sexual, né? A gente tem uma série de abusos, de outros tipos de abusos que não só o sexual. O sexual é um deles. Mas quando a gente fala do sexual mesmo, e a pessoa que foi abusada em algum momento, e às vezes ela foi... não chegou nem ao ato, mas a tentativa já faz com que crie o trauma. E às vezes ela acaba fazendo inconscientemente, a mente dela diz para ela inconscientemente de que se ela tiver mais gordinha, se ela tiver mais cheinha, se não tiver muito bonitinho, Sensual, né? isso, se ela não tiver Provocativa. perfeito, isso, vai fazer com que ela esteja mais protegida, porque ela não vai ser tão desejada. E com isso, ela está numa zona de conforto que ali as pessoas não vão mexer muito com ela. E muitas vezes isso acontece dentro de casa com o próprio parceiro, com o próprio amigo, né? Com o próprio companheiro. E às vezes nem ele foi o causador. Mas a memória interna, a memória daquela criança, daquela jovem que passou por aquilo, sempre volta, mesmo que de fato, de forma inconsciente, ela não perceba que isso está acontecendo, ela de fato está acontecendo e por isso ela se priva de muitas coisas. E a gente não só tem o excesso de gordura, mas a gente tem um problema no relacionamento, porque às vezes o marido que às vezes não foi o abusador, ele não entende porque que muitas vezes ele está sendo de certa forma rejeitado, ou de certa forma o casal não está tendo aquele relacionamento maravilhoso que deveria ter por coisas que foram acontecendo no passado. E a hipnoterapia é uma ferramenta maravilhosa, cientificamente comprovada. Desde 2018 o SUS já usa todas essas terapias, inclusive a aromaterapia também, de forma integrativa, junto com os profissionais de saúde, os médicos, os nutricionistas, entre outras coisas. Porque fazer uma dieta, quantas promessas nós não fazemos no final do ano para mudar, né, aquilo que a gente quer mudar e a gente não consegue. A gente não consegue porque tem alguma coisa
mas é interna, que bloqueia a gente. E a hipnoterapia ajuda a descobrir qual foi a causa, qual é a raiz do problema. E quando a gente descobre qual é a raiz do problema, a gente trata aquela ferida que está ali, e isso vai desconectando várias outras coisas, fazendo com que a pessoa tenha muito mais força de vontade, autoestima, e a gente ensina esse caminho, faz ela trilhar o caminho para a vida dela de verdade se transformar.